Autoritário é o pensamento da família. Essa ideia conservadora, elitista de que o pai que tem que dizer, tomar o lugar do Estado e dizer, não, meu filho vai ser educado apenas dentro da minha casa. Isso não é um ataque frontal à família catarinense? Gostaria de chamar a atenção dos que estão nos ouvindo em casa e também dos deputados que acompanhei esse debate desde o princípio. E somente de um dos lados eu pude observar algumas manifestações exaltadas, acaloradas, que indicavam, insinuavam algum tipo de ódio ou até desprezo pelo adversário no debate político. Nós vimos, inclusive, alguns debatedores aqui classificando as famílias educadoras com adjetivos fascistoides, como, por exemplo, autoritárias, antidemocráticas, e eu, como defensora das famílias, repudio essas classificações a famílias que são saudáveis, que são famílias normais, com todas as outras qualidades da convivência e da sociabilidade. Gostaria de dizer também que nós, como famílias educadoras, e me incluo aqui porque, apesar de ser deputada estadual, neste momento sou professora de formação, dei mais de 10 anos de aula em escola pública e também sou mãe. E a minha filha, mesmo sendo filha de professor, não irá para a escola. Então, acredito que não existe nenhuma dessa adversidade ou contradição entre defender escola e defender o direito das famílias. E também, neste sentido, como defensora das famílias, eu repudio algumas falas que foram expressadas aqui, como as que disseram que o destino das crianças independe dos pais, e que nós não podemos permitir que os pais decidam as coisas à revelia do Estado. Autoritário é o pensamento da família. Essa ideia conservadora, elitista de que o pai que tem que dizer, tomar o lugar do Estado e dizer, não, meu filho vai ser educado apenas dentro da minha casa. Os pais não têm essas condições, né? Os pais são convidados e obrigados, senão o Ministério Público vem em cima. Tomar cuidado para não transformarmos as casas nas cavernas modernas. Dito tudo isso a respeito de frases bastante inconvenientes que foram expressadas em relação a essas famílias, eu gostaria de pontuar que Paulo Freire foi educado em casa. Paulo Freire foi alfabetizado. Para qualquer um que é da educação e conhece a história e a biografia de Paulo Freire, sabe que ele foi educado em casa, em uma família pobre, com condições estruturais ruins, e ainda assim foi alfabetizado. A história conta que ele foi alfabetizado pela mãe, às vezes usando gravetos, usando riscos no chão, no barro, na terra, lá na região pobre onde Paulo Freire teve sua infância. Tá? Então, ser criado ou ser educado por um pai e por uma mãe, mesmo em uma família pobre, não é demérito para nenhuma criança e não prejudica o futuro brilhante de nenhuma criança. Eu não sou grande adepta nem grande simpatizante de Paulo Freire, mas nós temos muitos professores aqui que são. Quais são as famílias que terão possibilidade de apresentar aos seus filhos conhecimentos escolares? Nós queremos aqui relembrar o que defende o nosso mestre Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire. Nós não fizemos, deputado, dever de casa. Tá bom. Nós temos um outro livro que está nas escolas públicas e que foi publicado por um grande amigo do Paulo Freire, Ivan Illich. E o Ivan Illich, inclusive aqui neste livro que foi submetido à aprovação do Paulo Freire, nos diz claramente que um dos maiores erros, um dos maiores assassinatos de talento das infâncias vem de pessoas que confundem educação e instrução com escolarização formal, ou seja, com escola pública compulsória. Quem diz isso não sou eu, e aliás não é nem um conservador, é o Ivan Illich, que é um pensador progressista de esquerda e amigo do Paulo Freire. Então, muitas coisas são ditas a respeito das famílias educadoras, desconhecendo a história dos próprios pensadores de esquerda e dos
pensadores da educação. É verdade que nós temos grandes dificuldades na educação brasileira. Nós estamos aqui no estado de Santa Catarina com problemas na qualidade de ensino, com problemas na formação de professores, com problemas seríssimos. Uma das coisas que me ocuparam durante os últimos anos da minha vida foi a pesquisa sobre história da educação. Eu era professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e fiz um doutorado em Ciências da Religião. A questão de educação e religião me ocupou por um tempo. Eu tenho estudado a história da educação domiciliar antes e depois da oficialização da escola como a instituição na qual as crianças deveriam estudar. E eu posso afirmar aos senhores que eu tenho pesquisado o suficiente, que eu estou certa de que a educação domiciliar, ela é sim uma forma de respeitar o direito à educação, a melhor educação, e não um direito à escolarização compulsória. São coisas diferentes, né? Nós não podemos entender que toda escola é melhor que a família, que toda escola é melhor do que qualquer família. Estamos diante de mais um desafio nesse país que tem tanta dificuldade de respeitar os valores individuais, as liberdades individuais e a família como núcleo do Estado. Não há pluralidade de conhecimento em casa. Não pode estar no direito dos pais. É importante registrar aqui que criança não é propriedade da família. Criança não é propriedade da família. Quando nós falamos o dever com relação à educação, quase todo o tempo nós falamos do Estado. É impressionante como as famílias são esquecidas disso aí. Nós formos lá para o artigo 1634 do Código Civil, vamos ver que compete aos pais dirigir a educação dos filhos. Isso aí é confirmado por vários tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Então, a família, a primazia na educação dos filhos. É primazia do direito da família à educação dos filhos, a escolha da modalidade e também dos valores que vão nortear essa educação. Também ouvimos aqui alguns adversários das ideias e do direito das famílias dizer que este projeto de lei é um fator de extremo risco para a sociedade. Seus deputados têm o direito de dar o direito aos pais. Não há o que falar em liberar a educação domiciliar, ou se permitirmos a educação domiciliar, já é uma realidade. E essa casa não tem o poder de proibir e de fazer qualquer coisa ou impedir que as famílias façam. Elas estão fazendo neste exato momento. A educação domiciliar cresce 2.000% por década no país. Em 2011 eram 400 famílias apenas e agora já são 20 mil famílias. Ele traz um conteúdo autoritário, ele traz uma forte ameaça à vida das crianças. Isso não é um ataque frontal à família catarinense? Nós temos cerca de quase 1.000 famílias catarinenses que hoje praticam homeschooling. São famílias criminosas que, buscando o melhor da educação, o melhor do ensino, o melhor do zelo e do cuidado. O Estado impor o medo a uma família, que é o pior dos sentimentos políticos existentes, e o pior dos sentimentos para justificar a existência de um Estado. Eu não tenho, na minha experiência, nenhum caso de uma família que educava seus filhos em casa e que violava os seus direitos. Pelo contrário, eu coleciono as centenas de milhares de casos, aquelas famílias que, uma vez matriculando seus filhos, eram constantes violadoras de direitos. Aquelas famílias que se sentem vocacionadas a educar os seus filhos em casa não são aquelas famílias com quem a gente precisa se preocupar. Porque essas se sacrificam, abdicam do futuro profissional ou de, eventualmente, um sucesso para dedicar amor aos filhos. E, dedicando esse amor e tempo, fazer com que essas crianças tenham altíssimas competências. Foi dito pelo deputado Maurício Skudilak que nós não podemos mudar a legislação por causa de 1.000 famílias ou de 2.000 crianças em um estado tão grande. Eu devo discordar, afinal de contas, os progressistas dizem o tempo todo que defendem os direitos das minorias. Eu digo que não existe minoria menor do que a minoria do indivíduo.
e muito mais dessas famílias que nós estamos falando aqui, que não são 1, 2, 3 famílias, são milhares de famílias em todo o Brasil, e Santa Catarina é exemplo porque é pioneira e é protagonista por ser o estado com o maior número de famílias educadoras. Também foi dito aqui pela doutora Maria Tereza Cobra que nós estamos há mais de 30 anos discutindo esse assunto. Exatamente, doutora, e parabéns pelo seu pronunciamento em nome da Secretaria de Educação, é isso mesmo? A Secretaria de Estado da Educação apresenta o reconhecimento, a possibilidade das famílias optarem por essa educação domiciliar, desde que regulamentar e cumpridos disposições que estão hoje vinculadas à educação básica. E por isso, a urgência de aprovarmos esse projeto. Também foi dito pelo Dr. Marcelo Francisco que nós estamos perdendo talentos. Verdade, gostaria de repetir isso, reforçar, como é o caso da Elisa Flemer, que foi convidada por universidades, por centros educacionais do exterior, já que aqui no Brasil ela teve complicações com a justiça. O doutor Marcelo Francisco também disse algo que foi esquecido por todos que falaram depois dele. Não existem estudos, não há nenhuma prova, nenhum vestígio, nenhum indício, absolutamente nenhuma comprovação de que as crianças sofrem algum tipo de déficit de sociabilidade. Também foi dito que nós estamos nos espelhando em países de primeiro mundo. Em 60 países, o homeschooling é legalizado. Estão entre eles os mais desenvolvidos do mundo. Então, nós entendemos que seria um pensamento retrógrado manter o Brasil, especialmente Santa Catarina, fora dessa lista, dos países mais elevados em matéria de educação. Vocês comparam o Brasil com o Canadá, com os Estados Unidos. É que nós vivemos num país que é completamente diferente dos citados. É verdade. Eu acredito, no entanto, que a gente deve sim se espelhar em países de primeiro mundo porque queremos chegar até lá. Mas, se for o caso, nós podemos citar o Chile. O Chile, um país da América Latina, que também tem uma educação mais livre, mais liberal do que essa que nós temos aqui no Brasil. É importante salientar que em nenhum desses países houve redução dos investimentos na educação institucional, muito menos desvalorização dos professores. Muitas vezes surgem, nessa discussão, essas alegações que, na verdade, não têm base real científica alguma. Qual o impacto da educação domiciliar na figura dos profissionais da educação? Qual o impacto que nós teremos? Isso é um absurdo, gente. Então, o nosso posicionamento é completamente contrário, acima de tudo, para preservar o emprego dos nossos professores. Serão trabalhadores da educação explorados e exploradas por famílias? Nós defendemos valorização salarial de todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. E nesse contexto é que nós precisamos pensar na obrigatoriedade de uma educação escolar. E isso independe das decisões dos pais. Me parece urgente não apenas aprovarmos desse projeto de lei, mas também destruirmos os mitos e as falácias e também o espírito de agressividade daqueles que combatem o direito dessas famílias. A principal função do Estado é refrear o mal. E hoje, o mal que precisa ser refreado é o próprio Estado. Qual é o medo que está colocado aqui? É importante registrar aqui que criança não é propriedade da família. O que tanto a gente tem contra a escola? Autoritário é o pensamento da família. Com grande contingente de analfabetos e de baixa escolaridade, são esses os pais dos nossos alunos. Essa ideia conservadora, elitista. São esses os pais dos nossos alunos? O pai que tem que dizer, tomar o lugar do Estado e dizer não. Eu não consigo compreender a essência disso. É primazia do direito da família à educação dos filhos, a escolha da modalidade e também dos valores que vão nortear essa educação. Eu não consigo entender. A senhora, como presidente da comissão, não deveria ser mais parcial ou, de repente, convidar o proponente a uma tréplica depois do seu discurso encerrando a reunião? Isso é autoritarismo, negar o meu pedido de fala. Eu sou deputada eleita, presidenta da Comissão de Educação. Exatamente, senhora presidente, eu perguntei se na condição de presidente, justamente a condição eleita em que a senhora está, é que a senhora não deveria ter sido mais imparcial no seu encerramento da audiência. A principal função do Estado é refrear o mal.
E hoje, o mal que precisa ser refreado é o próprio Estado.